Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 281. Dance como um tolo, mate como um maníaco. 2. O céu negro rugiu sobre o continente do Nirvana. Não era nada de novo. Os mortos-vivos preferiam viver em um ambiente frio e úmido. Assim, eles criaram tempestades artificiais para se manterem nas melhores condições. No entanto, mesmo com o céu rugindo acima, eles não conseguiram impedir que os passos de uma dama ecoassem nos salões vazios do castelo em ruínas. Seu cabelo preto azeviche estava encharcado de correr por toda a cidade na chuva. Mesmo quando os cabelos grudaram em seu rosto pálido, eles não conseguiram impedir que a raiva transbordasse. Seu povo havia falhado com ela, e agora ela tinha que relatar tudo para alguém de quem ela só tinha ouvido falar. Alguém que ela achava que só existia em mitos. Mas para ela e para toda a surpresa do Nirvana, o homem era mais do que apenas um mito. Meu senhor, trago notícias. Acalme seus peitos. Eu já sei o que você está prestes a me dizer. Um homem gigante saiu das sombras, desviando o olhar da dama da janela. A sala estava completamente envolta em escuridão e qualquer pedaço de luz que atravessasse a escuridão vinha da janela. Ela tentou não olhar para o homem, mas não conseguiu se conter. Afinal, aquele na frente dela era uma lenda viva. Quanto mais ela olhava para ele, mais ela percebia que ele não era nada como as histórias o descreviam. Ele não era um gigante enlouquecido que matava qualquer coisa à sua frente, mas um homem sensato. Ele teve algumas melhorias artificiais em seu corpo, incluindo um braço totalmente feito de metal e um olho artificial. Ao contrário das histórias, ele não era careca, mas tinha cabelos loiros presos em um rabo de cavalo. Ao todo, seu senhor não era como eles pensavam que ele fosse. Se não fosse por suas habilidades características, eles teriam pensado que ele era um intruso sobre o qual seus deuses de 4 braços os alertaram. Mas o homem provou sua força, o que os deixou sem escolha a não ser reconhecer a pessoa como. Além disso, por favor, pare com essa bobagem de senhor. O homem se virou e sorriu para ela. O nome é Frank, e você deveria se dirigir a mim com isso. Como quiser, Lord Frankens, eu quis dizer Frank. Ela corrigiu seu erro. Então, você falhou em detê-los? Ela silenciosamente acenou com a cabeça. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Não era assim que ela imaginava que seria seu primeiro encontro com seu progenitor. Mas agora, graças aos conselheiros idiotas de seu pai, ela agora tinha que enfrentar Lord Frankenstein com nada além de vergonha. É uma vergonha. Frank balançou a cabeça. Pena que eu não poderei puni-los eu mesmo. Eu despacharia os soldados o mais rápido possível. Juro pela vida de meu pai, vou trazê-los aqui nem que seja a última coisa que eu faça. Não tenho dúvidas, mas não me entenda mal. Quando você chegar lá, eles já estarão mortos. Frank mais uma vez virou as costas para ela. Ele não os deixaria viver. Pelo menos, se ele for tão capaz quanto eu ouvi. Ellie? Alguém por quem estou interessado há um bom tempo. Frank sorriu. Eu acredito que vocês se referem a ele como um mutante mais forte e vivo. Ela estava confusa. Como Frank sabia sobre aquele com o nome de Ashton Fenrir? Ele chegou ao Nirvana apenas alguns dias atrás? Ou ele estava em outro lugar antes? Seria possível que ele estivesse no planeta há mais tempo do que eles acreditavam? Mais do que isso, porque ele estava sorrindo. Os mortos-vivos tinham tecnicamente travado uma guerra contra o mundo e lá estava ele sorrindo como se não se importasse com ninguém além de Ashton. Após um momento de silêncio, Frank falou mais uma vez. Você poderia me dar acesso a este reino? Como é chamado? Licânia. Sim. Eu quero que você me dê acesso lá. Oficialmente. Eu não quero apenas chegar lá e destruir qualquer aparência de ordem que eles tenham deixado lá. Você vai se envolver no assunto que está acontecendo aí, não seja ridículo. Se eu me envolver, essa coisinha que você chama de guerra acabará em questão de segundos. Frank riu. Vou apenas observar de longe. Veja se o homem de quem ouvi tantos elogios é digno o suficiente ou não. Eu vou fazer os arranjos imediatamente.
Ayla prestou respeito a ele e estava prestes a sair quando Frank ligou de volta. Só para ter certeza de que estamos na mesma página, o rosto sorridente de Frank de repente se tornou sombrio. Você não se importaria se eu me livrasse de alguns incômodos na vizinhança, não é? Eu não entendo. De repente, Frank pulou da janela para as ruas. Sua partida foi seguida pelos gritos de inúmeras pessoas. A única coisa era: ninguém deveria estar lá. Principalmente naquela hora do dia. Frank reapareceu tão rápido quanto havia desaparecido. Só que desta vez, ele carregava mais de uma dúzia de cadáveres com ele. Você reconhece alguém? Frank perguntou, colocando os cadáveres na frente de Ayla. Ela olhou para eles, mas não conseguiu reconhecê-los. No entanto, havia algo sobre esses mortos-vivos. Poderia ser que eles pertencessem a alguma outra facção. Eles provavelmente pertenciam a Gehenna, o continente ao sul do Nirvana. Gehenna foi o continente que se aproximou do Nirvana com o gás de corpsificação. Só mais tarde se descobriu que eles estiveram em contato com os deuses. O que fez Nirvana e Gehenna deixarem suas diferenças de lado e trabalharem juntos para conquistar o mundo. Ayla foi contra a ideia desde o início, mas somente quando Frank apareceu, ela teve coragem de se opor abertamente ao plano deles. No entanto, era tarde demais. Selvine e Leo já haviam sido enviados por seu pai para executar a vontade dos deuses. Felizmente, Frank não se importava com seus esquemas idiotas. Honestamente, Ayla sentiu que Frank não se importava nem um pouco com eles. Ele estava lá para Stonefenrir e nada mais. Eu não os conheço. Ela respondeu. Justo. Frank começou a ignorá-la e tirou algum tipo de dispositivo portátil de seu inventário. Drácula, Lycaon, se você receber esta mensagem, volte para a Terra. A merda está prestes a ficar real aqui. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 282. Dance como um tolo, mate como um maníaco. 3. Eu não posso acreditar. Virgil afundou mais na cadeira. Eu sei, sentiu mesmo quando soube disso. Ashton respondeu. Não me diga. Faz em descrença. Ele acabara de informá-lo sobre o verdadeiro propósito dos mortos-vivos por trás do ataque. Junto com quem era o verdadeiro culpado por trás de tudo. A reação deles foi como ele esperava. Só que foi um pouco mais dramática. Se fossem mortos-vivos, eles poderiam lutar e derrotá-los em pé de igualdade. Mas indo contra uma espécie intergaláctica. Isso foi algo que mexeu com os nervos. Especialmente porque eles não sabiam que esses deuses eram seres mortais semelhantes a eles. Afinal, a maioria deles tinha uma mentalidade de que os Shirans eram deuses. Mesmo assim, eles não estavam longe da verdade. Eles podem não ser deuses literais, mas certamente eram criaturas semelhantes a deuses. Felizmente, seu oponente seria tão forte, mesmo que tivesse uma vantagem sobre eles. Depois de conversar com Astaroth, Ashton tinha certeza de que eles poderiam lidar com os Giolos. Alguns deles, no mínimo. Pelo menos as pessoas de Livan iriam, como para o resto do mundo. Ashton não tinha tanta certeza sobre isso. Inferno, se eles não foram capazes de se defender contra um ataque surpresa dos mortos-vivos, como diabos eles estavam planejando sobreviver a uma invasão alienígena? Só de pensar nisso, sua cabeça latejava incontrolavelmente. Então foi tudo porque uma raça alienígena ficou entediada e decidiu brincar um pouco. Verina fez a pergunta que passou pela cabeça de todos. Ashton acenou com a cabeça. É apenas uma especulação, mas julgando como esses Giolos operam, eles provavelmente estão procurando novos brinquedos para si mesmos. Isso é ridículo. Irina atacou. Como eles puderam fazer algo assim? Esta não é a primeira vez que você sabe. Ashton imediatamente a interrompeu. A última vez que alguém fez uma façanha como essa, os humanos deixaram o planeta. Talvez seja um ciclo kármico para enfrentarmos. Todos ficaram em silêncio depois que Ashton mencionou isso. Não porque não quisessem discutir com ele, mas porque sabiam que ele estava certo. Não importa que tipo de poder esses administradores tivessem sobre eles, no final,
Eles eram alienígenas que interferiam no mundo dos humanos. Agora alguém estava planejando fazer o mesmo com eles. O ciclo kármico estava chegando ao fim. Vejo que você não disse que é um ciclo kármico para você, mas para nós. Qual é o sentido de negá-lo? Eu não sou mais humano. Nada vai mudar isso. Além disso, estou melhor assim. Não quero continuar me confundindo como humano quando me sinto tão confortável sendo algo que costumava desprezar. Ah! O menino cresceu de novo. O que você está fazendo com meu coração? Meu coração, você quer dizer, nosso coração. Ashton ignorou a voz cheia de drama de Astaroth e evitou seu foco na tarefa em mãos. A expressão no rosto de seus subordinados o frustrava. Sua impotência. Seus olhares derrotados. Nada o irritava mais do que vê-los assim. Especialmente depois de tudo que eles passaram juntos. A razão por trás disso era simples. Eles sabiam que a batalha que tinham pela frente era algo que talvez não vencessem. Sua batalha com os humanos acabou regredindo seu conhecimento e tecnologia. Embora pudessem usar os portais, drones e satélites deixados pelos humanos, os mutantes nunca tiveram vontade de se expandir além dos limites alcançados pelos humanos. Eles tinham espaçonaves deixadas por humanos. Mas o fato é que, depois de um século de abandono, eles não passavam de baldes enferrujados. Mesmo que pudessem ser consertados, Ashton duvidava que apenas ter uma dúzia ou mais de espaçonaves seria suficiente para afastar uma armada inteira. Você sabe, os geolos não são tão fortes. É que os terráqueos estavam tão ocupados lutando entre si que se esqueceram de como coexistir em harmonia e progredir juntos. O que você quer dizer? As lutas e conflitos internos existem em todas as civilizações. Mas como eles lidam com esses conflitos é o que mais importa. Alguns falam sobre isso, alguns brigam e alguns lidam com isso da pior maneira possível. Eles não fazem nada além de guardar rancor ou alguma merda. O que aconteceu na Terra foi semelhante ao terceiro caso. Os mortos-vivos desprezavam tanto os lobisomens quanto os vampiros. Enquanto os vampiros e lobisomens se desprezavam. No entanto, em vez de fazer algo a respeito, vocês decidem ficar quietos e não fazer nada. Os mutantes pensaram que, ao não abordar o conflito, estavam fazendo bem ao mundo. Mas foi o contrário. Acho que entendo o que você está dizendo. A inatividade é uma morte lenta ou algo assim, certo? MMHMM. Mas não pense que não é o mesmo para os geolos. Ao invés de lutar com outras espécies, eles decidem lutar dentro da sua. Seus machos podem obedecer às fêmeas, mas isso não significa que não haja ressentimento entre eles. Isso foi tudo o que Astaroth tinha a dizer para Ashton entender a dica. Os geolos estavam cientes dos problemas que a espécie tinha entre si e decidiram explorá-los. Como eles eram estrangeiros, eles não esperariam que o inimigo soubesse mais sobre eles e o mesmo para eles. Portanto, eles não tinham medo dos terráqueos usando suas táticas de dividir e conquistar em si mesmos. No entanto, como Astaroth estava do lado deles, seus planos de permanecer anônimos estavam em frangalhos. Então tudo o que eu preciso fazer é colocar os machos contra as fêmeas. É isso? Bem, isso deve lhe dar uma vantagem sobre eles. Isso é certeza. Preciso soletrar o resto para você. Não, você não sabe. Ashton sorriu. Eu conheço alguns candidatos que podem explorar o tesão dos machos geolo. Foi um truque barato, mas também foi um ataque inesperado. Um ataque contra o qual ninguém poderia se preparar, mesmo sabendo que estava por vir. Enquanto Ashton conseguisse distrair os machos, as fêmeas geolos seriam deixadas sozinhas. O resto deles lidaria com as fêmeas com facilidade. Um plano simples, mas eficaz. Pelo menos em teoria. No entanto, seriam necessários muitos preparativos para que o plano realmente se concretizasse. A única coisa é, como eu faço Ana treinar seus poderes? Dance como tolos, mate como maníacos, o que? Oh nada. É uma frase que usamos para nos dirigir aos geolos. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 283 treinando outros. Os inimigos estavam se aproximando deles e eles não tinham ideia de quando os geolos lançariam seu ataque.
Infelizmente, parecia que nem Servina sabia dessa parte do plano. Se fosse, já teria desistido de Celeste há muito tempo. Isso significava que eles tinham que largar tudo e se concentrar em treinar todos para que pudessem pelo menos se defender enquanto Aston e seu grupo derrotavam seus principais adversários. Felizmente, eles já estavam sendo treinados para usar as armas criadas por Baeter, portanto, não precisaram passar por muito. Além disso, Sheira estava lá com os remanescentes do exército do rei. Assim, as perspectivas de revidar pareciam boas. Como se isso não bastasse, Aston instruiu os Vins Celeste a ajudar a fazer espadachins e mágicos da enorme população que eles tinham. O único problema era: Aston precisava ajudar Ana no treinamento para entender e controlar seus poderes. Até agora, eles tiveram pouco sucesso aqui e ali. No entanto, Ana estava se adaptando às mudanças rapidamente. Quer ir de novo? Aston ofegou. Ele estava encharcado de suor, porém, seu adversário não parecia passar pelo cansaço. Se alguém os visse, eles ficariam confusos sobre se Aston está ajudando Ana a treinar ou ser o contrário. Você mesmo disse. Eu preciso ficar mais forte rapidamente. Ana encolheu os ombros. Quanto mais treinamos, mais cedo eu aprenderia a controlar meus poderes. Bem. Isso é verdade. Aston sorriu fracamente. Você está gostando disso, não está? Não empurre seus fetiches em mim. Eu disse a você, deixe-me mudar. Eu poderei ajudá-la melhor dessa forma. Ah, tenho certeza de que você adoraria ajudá-la. Maldito pervertido. Toque. Sem a ajuda de Astaroth, o treinamento de Ana teria sido quase impossível. Porque quanto mais Ana usava suas habilidades de sucubus, maiores eram as chances de ela perder o controle sobre si mesma e, quando isso acontecia, até mesmo Aston tinha dificuldade em controlá-la. É por isso que eles estavam usando suas habilidades e descobrindo lentamente seus usos, em vez de deixá-la usar tudo de uma vez e deixar seu lado demoníaco assumir o controle para fazer o que os sucubus fazem de melhor. Além disso, as 3 habilidades que ela conseguiu além de suas habilidades de lobisomem eram muito boas. Especialmente a habilidade, manipulação de força demoníaca. Era uma habilidade que aumentava as capacidades físicas do usuário em troca da energia Lust armazenada. Parecia um pouco estranho com base na descrição da habilidade. Mas depois de lutar com Ana quando ela estava utilizando manipulação de força demoníaca, Aston poderia dizer que Ana era mais forte do que qualquer uma de suas convocações, seja Sven ou Gokung. A única desvantagem foi a habilidade usada, Lust Energia, em vez de mana. A energia da luxúria, em si não era o problema. Na verdade, era bom que Ana não dependesse mais de mana para lutar. O problema era o método de aquisição. Como se poderia imaginar, uma sucubo poderia reunir energia de luxúria, realizando atos de intimidade. Até agora ela tinha conseguido alguns usando Aston. Essa é a razão pela qual ele estava encharcado de suor. Felizmente, eles não precisavam cruzar a fronteira de fazer sexo e estavam usando outros meios para reunir energia pouco a pouco. Mas Astaroth mencionou que era a maneira mais rápida e eficiente de reunir energia luxúria. Devemos tentar aquela habilidade agora. Ana perguntou. Suas bochechas ficaram vermelhas assim como seu cabelo pelo mero pensamento de usar a habilidade que eles estavam guardando para o final. Acho que ela deve ser capaz de lidar com isso enquanto estiver em sua forma demoníaca. Sim, vamos tentar. Afinal, essa é a habilidade que mais precisamos durante a batalha. Ana assentiu, enquanto ela fazia a temperatura do corpo de Aston subir mais alto do que nunca. Sua resistência ao charme estava lutando tanto quanto podia. No entanto, seu corpo tinha outros planos. A reação dele à habilidade dela foi extrema. Mesmo que sua resistência ao charme já estivesse no nível 19. Essa era a força da habilidade, Indomitable Lust, de Ana. A habilidade era fiel ao seu nome. A única coisa que Aston podia sentir era um desejo insaciável e uma fome direcionada a sucubo. Mesmo que Ana não estivesse fazendo nada para justificar tal reação,
A única coisa que Ashton podia pensar era em forçá-la. Se este fosse o caso dele, ele só podia se perguntar o que aconteceria com aqueles que tinham pouco ou nenhuma resistência ao charme feminino. Espere um momento. Minha energia de luxúria está aumentando. Mas por quê? Este não foi um efeito colateral que Astaroth os informou. Mas era para acontecer. Bem, não foi a única coisa que Astaroth não disse a eles. Se esse excedente, energia de luxúria, não fosse utilizado a tempo, Ana poderia muito bem enlouquecer de excitação. Veja o que acontece quando você cede à luxúria. Você está louco. Ashton mal conseguiu manter a cabeça no lugar para responder enquanto estava em sua condição e esse filho da puta queria que ele soltasse. Se ele não mostrasse moderação, nem Deus saberia o que ele poderia acabar fazendo com Ana. Acredite em mim. Não estou tentando transar com você ou com aquela sua namorada. Deixar ir faria bem a você, já que foi você quem a converteu. Ashton mordeu a língua e decidiu deixar ir. Ele parou de resistir à energia lust de Ana. Por um momento, parecia que o mundo havia escurecido. Sua visão estava embaçada e a única coisa que ele conseguia ver era Ana. No entanto, um momento depois, ele estava de volta ao controle de seu corpo. Mas isso não era tudo. Sublinhado, você recebeu um buff, aspectos corporais sobrenaturais. As habilidades físicas foram drasticamente aumentadas em 30% durante a duração da habilidade. Lust indomável. Dano, 104 mais 31. Traço maior 135. Armadura, 99 mais 29. Traço maior 128. Furtividade, 101 mais 30. Traço maior 131. Resistência, 95 mais 28. Traço maior 123. Agilidade, 102 mais 30. Traço maior 132. Sublinhado ao. Eu nunca esperei que algo assim acontecesse. Ashton riu. Isso, aprenda a confiar em mim às vezes, seu pirralho. Sim, sim. Antes de Ashton zombar dele de volta, ele foi mais uma vez derrubado no chão por Ana. Você está com fome? Ana sentiu. Caia fora. Ashton sorriu antes de ficar em cima dela, mas desta vez, estamos fazendo do meu jeito. Ele havia se esgotado durante horas de treinamento e sabia que não seria capaz de resistir ao charme dela. Então, em vez de deixá-la mordê-lo, ele cortou o dedo, permitindo que seu sangue fluísse direto para a boca de Ana. Mas parecia que ele a havia subestimado. Em vez de esperar que o sangue chegasse até ela, Ana agarrou o dedo dele e começou a chupá-lo. No começo achei meio estranho, mas depois deu certo. Ah, tanto faz. Faça o que for melhor para você. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 284. Treinando outros. 2. E a terceira habilidade dela? Ashton perguntou a Astaroth quando eles voltaram a Livan. Ashton não tinha ideia do porquê, mas Astaroth estava decidido a não contar nada a ele sobre a terceira habilidade de Ana. Enquanto ele acreditava que o Shiran tinha suas razões para fazer algo assim, não contar a ele sobre isso só o fez querer saber mais. Especialmente porque Astaroth chegou a bloquear detecção de ver essa habilidade em particular. No entanto, Astaroth permaneceu firme. Ele não dava a mínima para o que Ashton tinha que pensar. Ele pode não informar a senhora sobre sua terceira habilidade, mas por enquanto, Astaroth pensou que era melhor que ninguém soubesse sobre a habilidade. Afinal, era uma habilidade que qualquer Shiran gostaria de ter. Dito isto, se algum deles soubesse, haveria um banho de sangue. O que não era algo que Astaroth estava muito animado. Além disso, considerando que mesmo uma civilização baixa como os Geolos representava uma ameaça para eles, lutar contra os Shirans seria uma decisão tola. Bem, mesmo um tolo não faria tal coisa. Eu vou te dizer quando for a hora certa. Por enquanto, concentre-se em treinar os soldados. Se você morrer, não haverá muito o que falar, não é? Sim, sim, o que eu faria sem você? Você poderia morrer, eu suponho. Obrigado por ter tanta confiança em minhas habilidades. Ashton balançou a cabeça. Ele sabia que sempre que Astaroth estava se comportando assim, era melhor abandonar o assunto e deixá-lo sozinho por um tempo.
Como ele estava a caminho de Baeter, era o momento perfeito para fazê-lo. Como está, Baeter? Ashton perguntou com um sorriso. Ah, você chegou cedo. Baeter respondeu sem se virar para Ashton. Apenas alguns toques finais restantes e sua armadura estará pronta para uso. Bom, mal posso esperar. Ashton respondeu e sentou-se perto da porta, examinando a oficina. Não era nada extravagante já que seu orçamento era limitado. Ainda assim, era uma das melhores oficinas disponíveis em Licania. Especialmente depois que a maioria deles foi destruída junto com Deja e o contingente. No entanto, o workshop foi uma bagunça. Mesmo que Baeter absolutamente odiasse trabalhar em um ambiente bagunçado. Mas como Baeter não estava agindo mal, Ashton podia adivinhar quem havia feito a bagunça ali. Parece que Airen agraciou este lugar com sua presença, disse Ashton com um largo sorriso no rosto. Com a menção de Airen, Baeter não pôde deixar de rir também. Aquele diabinho sempre encontra maneiras de brincar com minhas ferramentas. Não importa o quão bem eu as esconda. Provavelmente deveria ter uma conversa com Duncan sobre isso. Eu duvido que ele iria ouvi-lo. Afinal, ele é tão teimoso quanto seu pai. Talvez Daniela pudesse encontrar uma maneira de não. Tudo bem. O garoto ilumina o ambiente sombrio. Baeter zombou e acenou com a mão. Mas devo dizer, ele está crescendo muito rápido para uma criança humana. Ele mal tem 3 meses de idade e ainda engatinha mais rápido do que crianças de 1 ano correm. Você notou também, hein? O rosto de Ashton ficou sério de repente. Filho de Duncan e Daniela, Airen nasceu há pouco mais de 3 meses. Por fora, tudo parecia bem, mas quando Ashton usou a habilidade, detecção, nele, ele foi informado de que algo estava errado com o filho de Duncan. Geneticamente falando, um humano não poderia herdar uma bênção. No entanto, Airen tinha um. Como Ashton não queria incomodar ninguém com a normalidade da situação, ele decidiu manter a informação para si mesmo. Dito isto, até Astaroth ficou um pouco intrigado quando viu Airen. Infelizmente, pela primeira vez, até ele não sabia por que Airen nasceu diferente do resto dos humanos. Se Ashton tivesse que adivinhar, poderia ser possível devido a 2 motivos. Primeiro, Airen era um híbrido, mas a habilidade, detecção, não foi capaz de detectá-lo. Ou quando Ashton impôs um contrato de escravidão a um bebê ainda não nascido, e isso alterou algo no bebê. Não adianta pensar nisso agora. O que está feito está feito. Só posso ficar de olho no menino e protegê-lo dos maus olhos que se abatem sobre ele. Isso é o mínimo que posso fazer, já que posso ser o responsável por sua normalidade em primeiro lugar. Astaroth permaneceu em silêncio. Normalmente, ele estaria zombando dele por se tornar um softie. Mas desta vez, ele não o fez. Ashton achou um pouco estranho, mas atribuiu isso à pequena discussão que tiveram antes. E está pronto. Baeter proclamou com orgulho enquanto exibia sua última criação. Eu a chamo a fealdade do hoje. Sim, acho que você deveria parar de nomeá-los, Baeter. Sem ofensa. Ashton riu antes de admirar a armadura à sua frente. Seu pirralho, vou me ofender. Minhas habilidades de nomeação são excepcionais. Oh, eles são excepcionais. Não duvido disso. Ashton balançou a cabeça. Se importa se eu? Vá em frente, é seu de qualquer maneira. Agora, se você me der licença, eu preciso conhecer minha esposa ou ela vai me matar. Com isso Baeter deixou Ashton sozinho na oficina, com a armadura criada a partir do cadáver do ogro que ele havia matado no contingente. Era milagroso como um monstro morto podia ser convertido em uma coisa tão bonita. Talvez eu devesse tratar Baeter um pouco melhor. Você definitivamente deveria. Esse homem tem um grande talento na criação. Você está de volta. Isso é bom, HM. Vamos verificar a armadura, certo? Sublinhado item, tipo, armadura defesa, absorve 540-675 HP por ataque bônus de estatísticas, maior armadura, mais 15% enquanto equipado para uso. Maior agilidade, mais 5% enquanto equipado para uso.
Maior as habilidades relacionadas a uma classe do tipo Warrior são aumentadas em 20% enquanto equipadas para uso. Raridade, épica, atualizável, descrição, feito de cadáveres de mortos-vivos de outra dimensão. Um achado raro no planeta Terra. Uma armadura criada pelas mãos de um artesão experiente. Um criacionista que faria um grande nome para si mesmo em um futuro próximo. É feito esse, Oni of Akind, uma vez que esta armadura é a primeira armadura de nível épico criada na última década. Todos os efeitos associados com a própria armadura foram atualizados para menor epic grade. Bênção do ogro, ao lutar contra criaturas humanoides, as habilidades ofensivas do usuário seriam aprimoradas em 1 grau. O mesmo buff seria aplicado a unidades aliadas em um raio de 10 metros do usuário. Vontade do forjador, aumenta o efeito da afinidade com fogo em 25%. Sublinhado é uma boa adição ao meu arsenal. Sem dúvida. Ashton sorriu. Esse baiter sabe mais sobre mim do que mostra. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 285. Liberte os lobos. Um mês depois. Em Livan, a capital territorial de Ashton. Era a vez de Virgil vigiar a parte sul de Livan. Apesar de levar o trabalho a sério, ele não podia deixar de deixar sua mente vagar de vez em quando. Virgil girou sua valiosa faca de combate com o dedo na tentativa de curar seu tédio. As pessoas vagavam abaixo da torre de vigia, realizando sua rotina diária de treinamento. Sempre que alguém encontrava seu olhar, sorria antes de sair correndo. Quase parecia que eles estavam com medo de alguma coisa. No entanto, eles não estavam com medo dele, mas de quem o acompanhava. Sven. A aura de morte ao redor do Barão da Morte era suficiente para fazer qualquer um suar em um segundo. Mesmo sabendo que ele não iria machucá-los, eles não podiam deixar de temer os mortos-vivos. O que não era irracional, considerando o que eles haviam passado. Mas por que eles estavam com tanto medo de Sven? Afinal, ele não se parecia em nada com os zumbis. Foi porque eles viram Sven em ação apenas alguns dias atrás, quando alguns zumbis tentaram invadir sua cidade. Desde então, sempre que os cidadãos o viam, empalideciam e rapidamente desviavam o olhar antes de fugir. Quando o viram os incontáveis cadáveres espalhados ao seu redor enquanto ele estava em cima deles como uma espécie de demônio. Fraco. Steven balançou a cabeça. Deles algum tempo. Eles vão se ajustar. Virgil riu. Você não tem que treiná-los. Mestre me instruiu a ficar aqui. Considerando que eles têm medo de você, é a escolha mais racional. Virgil pensou antes de responder. Certo. Certo. A propósito, eu queria te perguntar uma coisa. Você não se importa, não é? Steven balançou a cabeça, dizendo ao homem para falar o que pensa. Você acha que temos uma chance? Quero dizer, não importa o quanto os treinemos, eles não têm nenhuma experiência na vida real e jogá-los na guerra assim eu confio no julgamento do mestre. Se ele acredita que podemos vencer, então venceremos. Virgil acenou com a cabeça. Isso nós faremos. No mês anterior, ele havia visto o progresso que os cidadãos haviam feito. Antes, apenas um terço deles sabia usar armas. Mas agora quase todos eles estavam confortáveis com uma arma ou com a magia que aprenderam. Caçar monstros para comer também parecia tê-los ajudado a aprimorar suas habilidades. Mas lutar contra um bando de animais desonestos e o que poderiam ser alienígenas devidamente treinados eram duas coisas diferentes. Pode-se entender e prever o padrão de ataque e o comportamento de um animal. Mas entender seus oponentes e se adaptar a seus ataques durante uma batalha em si era algo que apenas os veteranos podiam fazer. Virgil não tinha certeza se os civis seriam capazes de se adaptar tão rápido contra inimigos desconhecidos. Mas não parecia que mais alguém estivesse incomodado o suficiente para pensar nisso. Talvez seja eu analisando demais tudo. A segunda coisa que passou pela cabeça de Virgil foi o que realmente o preocupou. Se os inimigos decidissem fazer chover fogo do inferno sobre eles de suas naves espaciais, então de que adiantariam as tropas terrestres? No mínimo, eles serão como patos sentados esperando para serem abatidos.
Mas antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, tudo foi por água abaixo. Tudo aconteceu tão rápido. Em um momento, Virgil estava no topo da torre de vigia. No próximo, ele estava no chão. A torre desabou e ele ficou preso nos escombros. Antes que ele pudesse pensar em sair dali, ele teve que cobrir os olhos de uma luz ofuscante que vinha do céu. Através de sua visão turva, ele podia ver as pessoas correndo em pânico. Alguns corriam à frente com armas na mão, enquanto outros corriam para se abrigar. Eles estavam aqui, os geolos os encontraram. Caramba! A perna de Virgil foi esmagada sob os escombros da torre destruída. Mesmo que ele conseguisse sair de lá, levaria algum tempo antes de entrar na batalha. Seus piores medos se tornaram realidade. Os inimigos decidiram usar sua superioridade aérea para se livrar deles. Eles bombardearam implacavelmente a cidade. Inúmeros prédios desabaram e sangue espirrou por toda parte. Aqueles com armas abertas dispararam, mas suas armas não eram nada diante dos canhões que os alienígenas estavam operando. Algo estranho aconteceu depois de um tempo. Os ataques cessaram por algum motivo. Em vez disso, enormes cápsulas de metal choveram sobre eles. Um desses pods pousou bem na frente de Virgil. Embora esta tenha sido a primeira vez que Virgil ou alguém viu essas cápsulas metálicas, eles imediatamente sabem que alguém estava dentro delas. E com certeza, os pods se abriram para revelar os geolos entrando no campo de batalha. Armas na mão, eles estavam prontos para matar qualquer coisa na frente deles. Infelizmente, Virgil estava ali, incapaz de se mover quando um geolo viu. O alienígena de 4 braços correu para matá-lo com o que parecia ser um martelo feito de mana. Mas antes que pudesse atingi-lo, ele caiu no chão, seu sangue azul espirrando por toda parte. Sven ficou na frente dele, com a espada na mão. Ele era um morto-vivo, portanto, a torre desmoronada causou pouco ou nenhum dano a ele. No entanto, o que conseguiu fazer foi enfurecê-lo. Mesmo Virgil nunca tinha visto tanta fúria nos olhos dos mortos-vivos. Você precisa de ajuda? Sven perguntou a Virgílio. Se você pudesse levantar essas pedras, sim, eu preciso de uma mão. Virgil falou por entre os dentes cerrados. A aparição repentina dos inimigos sobrecarregou seus sentidos, então ele não sentiu muita dor. Mas agora que o bastardo feio havia sido tratado, sua dor voltou com mais intensidade do que antes. Os curandeiros curam os feridos. Aqueles que podem se mover, preparem uma linha defensiva. Ashton gritou ordens para todos. Uau, você cagou muito, não é? Realmente não é hora de fazer piadas. Virgil respondeu enquanto se inclinava sobre Sven. Alguém, me dê uma arma. Apenas se cure primeiro. Falaremos sobre armas mais tarde. Todo mundo estava um pouco confuso. Eles estavam sob ataque e ainda assim Ashton estava sorrindo. Ele finalmente perdeu a cabeça. Suas perguntas foram respondidas um momento depois, quando um portal se abriu atrás dele e um exército de criaturas saiu. Um exército de mortos-vivos Uraito ouves. Virgil exclamou em choque. Mas como? O que você acha que eu tenho feito no último mês? Ashton sorriu. A surpresa ainda não acabou. Enquanto ele dizia isso, uma mulher saiu do portal. Eles nunca a tinham visto antes, mas uma vez que seus olhos caíram sobre ela, parecia impossível focar em qualquer outra coisa. Assim acontecia com homens e mulheres. Ana, tente não sobrecarregá-los, por favor. Ashton riu. Podemos ser fortes, mas precisamos de um exército funcional. Não um exército que está muito ocupado se masturbando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.